Quanto gastamos em um mês viajando de motorhome pela Europa? A gente fez o cálculo e vai compartilhar com vocês. Em fevereiro, nós viajamos de motorhome por Portugal, encarando esse novo estilo de vida com os nossos 2 gatinhos. Viajamos por 10 cidades, percorrendo mais de 500 quilômetros. Dormimos em lugares que pareciam cena de filme e também lidamos com imprevistos e gastos que não estavam no orçamento. No episódio de hoje, a gente vai te mostrar na prática o custo de se viver em um motorhome enquanto conhecemos uma das cidades mais importantes de Portugal. Você tá andando numa rua qualquer e de repente você tropeça. Você passa por uma casa da era medieval. E no final, a gente vai contar os detalhes de quanto gastamos no nosso primeiro mês. Oiê! Ui, Bora viajar? bora! A gente vai pegar a estrada agora. A gente tem um fim de semana pela frente que vai ser de estrada e um pouquinho de correria, porque a gente precisa passar por Coimbra e Porto. Porque a gente tem alguns compromissos, né? Sim, nós precisamos buscar uma encomenda em Coimbra, que chegou pra gente. Uma encomenda bem legal, Bem vocês legal. vão adorar. Que muita gente sugeriu, inclusive, aí nos comentários dos vídeos do YouTube. E nós vamos fazer a revisão do motorhome, troca de óleo, filtros, etc. Porque a gente tem uma viagem mais longa para fazer aí nos próximos dias e semanas. Mas esse é papo pra outro vídeo. Outro vídeo, Hoje a gente vai pegar a estrada e vocês vão com a gente. E nós vamos falar muito sobre os nossos custos aqui. Todos os gastos que a gente tem, né? E quanto mais ou menos que isso custa, né? A gente vai trazer para vocês. E no final a gente diz quanto foi que a gente gastou no nosso primeiro mês aqui, né? A ideia é essa, trazer para vocês o custo real que nós tivemos no nosso primeiro mês vivendo no motorhome. Então vamos. Então galera, a gente parou aqui agora, nessa área de serviço. É uma área que vários motorhomes estacionam, aqui ficam por aqui perto de Peniche, numa praia ao lado. E aqui tem serviço gratuito, então a gente veio pra fazer limpeza cassete, colocar água limpa, tirar água suja, tirar o lixo. Então a gente aproveita aqui, principalmente esses lugares gratuitos, né, já que é o nosso foco. O nosso objetivo é economizar, não ter custo com essa parte de limpeza, né, de serviço. Então eventualmente a gente tem, mas é muito pouco perto do nosso orçamento mensal. E no mesmo aplicativo que a gente encontra lugares para dormir, a gente encontra também essas áreas de serviço, gratuitas e pagas. A gente usa esse aplicativo, que é o Park4Night, para sempre buscar esses lugares para fazer serviço. E a gente vai fazer o serviço nosso agora pra gente viajar com tudo limpinho, tudo certinho, chegar lá no lugar pra gente pousar, não ter que procurar um lugar para fazer essa parte, né? No mês passado a gente teve gasto com isso e a gente teve um gasto de 4 euros durante o mês inteiro. É verdade. E aqui na Europa tem várias áreas de serviço que são bem parecidas com aquela ali. Elas são áreas feitas para isso mesmo, para motorhomes, são gratuitas, tem em vários lugares. Mas nem toda cidade, nem todo lugar tem áreas como aquela ali, tão bem estruturadas. Então tem alguns lugares que a gente consegue fazer o serviço gratuito, mas a gente tem que ir em posto de combustível, por exemplo. Já outros lugares a gente só consegue achar opções pagas, que foi o que a gente comentou com vocês, que no mês passado, por exemplo, a gente teve que pagar por 2 vezes 2 euros para conseguir encher a nossa água. Agora a gente vai abastecer, a gente parou aqui num posto. E esse aqui é um dos nossos principais gastos no mês. Esse é um dos principais gastos no mês. Isso depende muito do quanto você anda, do quanto você roda, do quanto você viaja, né? Se você ficar mais parado, mais na mesma cidade, provavelmente você vai gastar menos. Mas quando você vai viajando, vai passando, vai mudando de país, e esse é o preço que a gente está pagando aqui em Portugal, né? Em outros países isso pode variar para mais ou para menos. Por exemplo, na Espanha dizem que é mais barato. Então a gente acabou de sair do posto de combustível, deu 78 euros para completar o tanque, porque eu tinha mais ou menos 1/3 de tanque. No mês passado todo a gente gastou 230 euros de combustível. Então a gente rodou bem menos no mês passado, esse mês a gente tá rodando mais. Então sempre existe essa possibilidade de economia. Se é um mês que você quer poupar um pouco mais, pega menos a estrada. Se é um mês que você pode gastar um pouco mais de combustível, pega a estrada e vai ser feliz e conhecer lugares novos. Chegamos no pedágio.
gente pega, ó. Quer me dar? Depois a gente paga. Muitos deles você retira o ticket e quando você chega até a tua cidade de destino, na entrada tem um outro pedágio e você paga, que eu acredito que seja pela quilometragem rodada. Então é um pagamento proporcional aí à sua viagem. Então a gente retirou aqui, provavelmente do outro lado a gente vai ter um novo guichê desse onde a gente vai pagar pelo tanto que a gente rodou. Diferente, né? E esse também é um dos gastos que a gente pode ter na estrada. A gente já falou pra vocês algumas vezes que a gente evita, a gente tenta pegar sempre as estradas nacionais, né, pra não pegar o pedágio. Hoje a gente pegou porque a gente acabou pegando a estrada tarde, mais tarde do que a gente gostaria, então a gente preferiu vir por uma estrada melhor. E ficou muito longe para ir sem pedágio. A gente chegaria muito tarde da noite no nosso destino, então a gente achou melhor. E na nossa previsão financeira do mês, a gente tem um valor que a gente deixa ali como se precisar usar para pedágio, a gente usa. Lanchinho da estrada, para uma viagem que nem é tão longa assim. Lanchinho de vó. Aqui na minha mão. Vocês viram o Lucas se contorcendo ali? Porque o nosso carro ele não é alto o suficiente pra gente usar o de caminhão, mas ele não é baixo bastante pra gente conseguir usar o de carro, né? Eu solto o cinto pra alcançar, pra retirar o troco. Então aqui a gente gastou 9,10 €. A gente imagina que deve ter mais um até lá. Mas no Waze ele já coloca uma previsão de quanto você deve gastar com pedágio. E o Waze já dizia uma média de 10 €. Mas ele fala pro carro pequeno. Exato, então a gente normalmente dobra esse valor, assim, né? Se o Waze diz que para um carro normal é 10, a gente provavelmente vai gastar perto de 20. Isso aí. E a gente evita pegar a estrada com dias que a gente sabe que tem muita chuva, mas tá tranquilo, por isso a gente seguiu. E essa é a vantagem de viajar com a própria casa, né? A gente pode parar, se a gente não sentir segurança, achar que tá chovendo demais, a gente consegue parar e descansar e seguir viagem em outro momento. Chegamos no nosso novo destino, no nosso novo endereço. Bom dia. A gente tá em Coimbra. A gente tá hoje num lugar bem diferente, inclusive, dos lugares que a gente costuma ficar. Eu acho que é a primeira vez que a gente fica estacionado bem no meio da cidade mesmo. Tem prédios residenciais aqui em volta, um cenário bem diferente, assim. Mas bem gostoso também, foi uma noite bem tranquila. Eu vou mostrar pra vocês o lugar onde a gente tá. Aqui a gente tá estacionado. E aqui, um bairrinho, nosso bairro, nosso endereço. Eu acho muito louco isso, eu nunca vou conseguir me acostumar. Dizendo que hoje eu moro em Coimbra. Um lugarzinho bem residencial e bem gostoso. E apesar de dormirmos aqui, ó. E apesar de a gente ter dormido de costas aqui pra rua, esse aqui é o nosso quarto. E aqui é a rua. É uma rua bem tranquila, pelo menos durante a madrugada, assim, bem silenciosa. A gente não ouviu nada, não viu nada. Foi bem tranquilinho mesmo. E tínhamos vizinhos também. Outros motorhomes aqui. Do outro lado, mais motorhomes. Mas um lugarzinho bem gostoso. E hoje a gente vai passear um pouquinho por aqui para conhecer Coimbra. Hoje é domingo, eu tô aqui trabalhando, tô subindo o vídeo de hoje pro YouTube, tô preparando ele para postar daqui a pouquinho. E vou aproveitar para atualizar vocês de alguns custos que nós temos, né? Então, um muito importante e relativamente alto que a gente tem é o de internet. Então a gente tem uma Starlink que a gente usa, né? Que fica sobre o motorhome, a gente usa diariamente.
E essa Starlink ela nos custa uma mensalidade de 72 euros por mês. Além disso, além da Starlink, a gente paga plano para o celular, né? Então, aproximadamente mais 20 euros por mês que nós temos de custo com o telefone para mim e para Camila, para usarmos internet em qualquer lugar. Para nós que trabalhamos com o digital, é fundamental a gente ter essa redundância, né? É fundamental a gente ter essa redundância. Se eu não tenho Starlink, normalmente Starlink funciona em qualquer lugar, né? Mas se eu não tenho por algum motivo, se eu tô com baixa carga de baterias e não quero usar Starlink e tal, eu tenho como roteado o celular e é uma internet muito boa, muito boa. Eu falei pra vocês hoje de manhã desse cantinho aqui que a gente ficou e esse lugar aqui, a gente achou ele no mesmo aplicativo que a gente já falou pra vocês também, que a gente encontra lugares pra fazer serviço, o Park Fortnite. Então a gente sempre procura no Park Fortnite por lugares gratuitos pra gente dormir. E sempre tem review de outros viajantes dizendo se o lugar é seguro, se não é, se já passou perrengue, se não passou perrengue, se tem outros motorhomes que estacionam no mesmo lugar. E foi assim que a gente achou esse ponto aqui. E ele é gratuito, super bem localizado aqui em Coimbra. A gente sempre procura pelos gratuitos, mas de vez em quando acontece de gastar com um lugar para estacionar. No mês passado, por exemplo, a gente gastou 10 euros, porque teve uma noite que a gente precisou dormir num lugar pago, porque a gente estava numa região que era dentro de um parque nacional. Então a gente não tinha lugares gratuitos para dormir, todos os lugares gratuitos eram proibidos para passar a noite, só podia ficar durante o dia. Então a gente acabou dormindo num estacionamento pago, mas normalmente não é um gasto que a gente tem, que a gente procura sempre essas opções gratuitas. A gente saiu de casa para dar uma voltinha aqui por Coimbra, passear, visitar e mostrar para vocês. E do lado de lá desse muro aqui é um lugar turístico que se chama Quinta das Lágrimas. É um jardim onde tem uma história de um romance proibido que aconteceu aqui com o príncipe de Portugal. É uma história bem legal e o lugar parece muito legal também. É pertinho de onde a gente estacionou, então a gente veio primeiro para cá para visitar. Chegando aqui a gente descobriu que é pago. Então a gente decidiu não entrar porque ele é legal, mas não é uma prioridade pra gente. E esse é um dos gastos que a gente eventualmente tem durante um mês. No mês passado a gente gastou R$0 com pontos turísticos e é o que a gente tenta fazer. A gente tenta aproveitar os lugares gratuitos, tem muito lugar de natureza e tem muito lugar que não é na natureza, mas que é gratuito também e a gente consegue aproveitar e conhecer a cidade e o lugar onde a gente está do melhor jeito possível, assim. Então sempre que dá para evitar pagar por um ponto turístico a gente evita, mas quando tem um ponto turístico que a gente quer muito conhecer e ele é pago, tá tudo bem também, porque a gente tem uma previsão no nosso orçamento por mês que é para entrar em lugares que são pagos. Nesse caso aqui a gente preferiu deixar porque não é uma prioridade pra gente, tem muita coisa legal e gratuita para fazer aqui por Coimbra, então vamos seguir viagem. Mais uma vez a gente saiu para caminhar e se perder, e pelas ruas do centro histórico a gente esbarra em cultura. O amor é feito de paixões, quando perde a razão. Quem sabe quem vai machucar quem ama, nunca sente medo de voltar a ser segredo. E tem história em toda a esquina. Na Praça do Comércio, no meio de lojas, restaurantes e bares, é só olhar para o lado que a gente se depara com uma construção do final do século XII, Igreja de São Tiago, que te teletransporta para um outro tempo, apesar da agitação ao redor. Coimbra é feita dessa mistura toda. O prédio medieval bem no centro, na rua mais movimentada da cidade, não me deixa mentir. Gente, tem uma coisa que acontece muito aqui na Europa, que é você tá andando numa rua qualquer e aí de repente você tropeça e tem uma construção super histórica, super legal e super bonita numa esquina qualquer, assim, é muito louco. De repente você passa por uma casa da era medieval. Exato. Literalmente, né? E aqui é uma cidade muito viva, né? Ela é universitária. Exato, é uma cidade universitária e também é uma cidade que recebe muito turista, né? Então a gente tá andando na rua, a gente ouve muito idioma diferente, a gente vê muita gente,
é bem legal, assim, bem diferente de tudo que a gente viu até aqui, porque a gente fez essas regiões de costa. E essas regiões de costa, elas são muito vivas no verão, mas a gente tá no inverno. E aqui não, aqui tem muita gente, é muito legal e tem muita história, assim. Acho que aqui é aquele tipo de lugar que parece que você precisa andar muito turista mesmo, assim, com um livro debaixo do braço, olhando a cada esquina onde você tá e o que foi que aconteceu aqui, né? Porque senão você perde alguma coisa. E é muito legal porque nos principais pontos tem Placas, tem né? algumas placas contando a história, de onde que vem, enfim. É bem legal. Uma cidade que vale muito a pena visitar, Coimbra. E a primeira universidade de Portugal ou da Europa. É a primeira de Portugal e uma das mais antigas da Europa. É isso. Coimbra já foi capital de Portugal e ainda é uma das cidades mais importantes do país. Um dos motivos para esse título é que ela abriga uma das universidades mais antigas do mundo. E é justamente o que a gente quer conhecer agora. Então, o GPS tá mandando a gente ir por essa escada aqui. Que fica no meio do caminho. Fica no meio do A caminho. gente já percebeu que aqui, em Portugal, tem muito disso também. Assim, algumas das cidades pelas quais a gente passou. Tá andando numa rua normal, do nada tem uma escada no meio do caminho e aparentemente ela te leva a algum lugar. A algum outro lugar, assim, você vai pra uma outra rua. A gente tá procurando a Universidade de Coimbra. E parece que é por aqui. Mas a gente já não tem mais certeza, porque a gente já tá perdido. Mas faz algum tempo já que a gente tá andando sem saber direito pra onde tá indo. Cara, os caras não se viram nem com GPS, meu. Tá louco. A gente foi sacaneado pelo GPS. A gente chegou aqui e tem muita gente aqui. E eu duvido que essas pessoas fizeram o mesmo caminho que a gente, porque a gente entrou em vários becos. Todos os becos. Todos os becos. E é beco mesmo, o nome eram becos. E a gente demorou muito mais tempo pra chegar aqui, foi muito mais difícil. Mas chegamos. Mas chegamos e é lindo, tá tudo bem. Mas nós fomos sacaneados pelo GPS. Mas também foi uma experiência legal. Porque eu acho que a gente passou por um lugar bem de locais mesmo, assim. É, Eram bem várias local. casinhas, predinhos, enfim, bem residenciais. Então também foi uma experiência legal. Foi bem legal mesmo. Cansativo. Fizemos o exercício da semana, né? Da semana. Essas paredes já têm mais de 700 anos de história e desde 2013 se tornaram Patrimônio Mundial da Unesco. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas do mundo que ainda está em atividade. E apesar de ser uma senhora, ela é uma das responsáveis por deixar a cidade tão viva e cheia de jovens até hoje. Não é à toa que Coimbra carrega o título de cidade universitária. É muito impressionante. É muito grande. São vários prédios, assim, a cada quadra tem um prédio de um polo curso, diferente. né? Então a gente tem faculdade de medicina, faculdade de letras, Artes. e são prédios diferentes em quadras diferentes, assim, uma estrutura gigantesca, muito grande. impressionante mesmo. E a gente viu que ela foi fundada em 1290. Você imagina, né? Imagina, né? Brasil aí, supostamente descoberto pelos europeus em 1500 e ela já existia há 210 anos. Porra. Já tinha muita gente formada, sem emprego, né? Muito formado trabalhando em subemprego, né? Enfim. É muito antiga mesmo. Por isso que tem o prestígio que tem também. A gente tá voltando agora. Estamos saindo da universidade e o GPS colocou a gente onde? Num beco. Isso aqui é um caminho pro GPS, ó. Suave. Aqui, ó. Nós no beco. Então é isso. É assim que anda por essas ruas aqui. Muito legal, né? E aí o beco leva a gente até uma rua super estreita. Bom, depois você sai de um beco, essa rua aqui vira até uma avenida, né?
A gente parou para tomar um cafezinho depois de muita caminhada. E o Lucas tá provando uma sobremesa típica daqui, né? Pastel de Santa Clara. Pastel de Santa Clara é o nome. Ele é com ovos e amêndoa. Bom, a gente tomou um cafezinho, comeu uma sobremesa e isso também tá incluso no nosso orçamento. E a gente gastou quanto? 8,20. Esse é um lugar bem turístico, né? Então é um valorzinho um pouquinho superfaturado, né? Normalmente você gasta muito menos para tomar um café, comer e tal. Esse também é um gasto que a gente deixa separado pra gente enxergar quanto a gente tá gastando com rolês. E aí esses rolês são: saímos pra dar uma volta, decidimos tomar um café em algum lugar, saímos pra jantar, saímos com os nossos amigos, encontramos amigos, enfim. Isso tudo entra nesse rolês que a gente tem no nosso orçamento. E a gente tem uma previsão de 120 euros que a gente pode gastar com isso por mês, mais ou menos. No mês passado, a gente gastou os 120 euros que a gente tinha para gastar. E aqui a gente tem usado bastante cartão da Wise também. Mas aqui em Portugal, é tranquilo usar a Wise, mas tem muito lugar aqui que só aceita dinheiro. Exato. Então tem que ficar bem atento também, se você tiver planos de vir para Portugal, fique atento a isso, porque em alguns lugares tenha sempre dinheiro, porque tem lugar que às vezes aceita cartão, mas não aceita a bandeira Visa, né? Que é a bandeira com que a Wise trabalha, por exemplo, né? Então tenha sempre um pouquinho de dinheiro. Mas a gente tem uma missão aqui em Coimbra, a gente veio para cá para isso, né? Quando a gente chegou ontem à noite, estamos passando o dia de hoje e amanhã a gente está indo para um outro lugar. Mas hoje a gente tem que fazer aquilo que a gente veio aqui para fazer, que é ir até uma loja buscar uma encomenda que chegou pra gente, né? Que nós compramos pela internet e mandamos entregar nessa loja, porque já sabíamos que passaríamos por Coimbra. Então a gente está indo buscar essa encomenda que chegou pra gente. Buscamos, galera. Isso aqui que a gente veio buscar. Na hora que chegar em casa eu mostro pra vocês o que é. Mas é um negócio bem legal. Tem gente lá em casa muito ansiosa por isso aqui, muito ansiosa por isso aqui. E não somos nós, tá? Mas antes de ir embora, a gente precisa comprar algumas coisas no mercado. Aproveitando que a gente tá aqui no mercado, a nossa expectativa de gasto por mês com o mercado é de 250 euros. E no mês passado nós gastamos exatamente isso, 250 euros. Então ficamos super dentro. As nossas duas maiores contas são combustível e mercado, normalmente. Chegamos em casa agora, depois de um dia longo, que a gente fez um monte de coisa, passeamos, conhecemos um pouco de Coimbra. Fomos buscar a encomenda que a gente veio até Coimbra somente para buscá-la. E a gente vai abrir a encomenda aqui, a encomenda que nem é pra gente, na verdade. É o seguinte, como muitos de vocês indicaram, e como desde que a gente veio pra cá, a gente vem buscando, nós compramos isso aqui, ó, que é uma fonte para o Midnight e a Alice tomarem água. Principalmente Midnight, que é viciado em água corrente. Principalmente o Midnight, que ele é um maníaco de água corrente. E que faz a gente dar água para ele na garrafa umas 30 vezes durante o dia. Então nós compramos uma fonte, ela é uma fonte USB, né? Nós precisávamos que fosse uma fonte ou com ligação 12 volts ou uma fonte USB. E nós compramos ela, agora eu vou instalar ela aqui pra gente ver o que o Midnight vai achar, pra gente ver se vai funcionar. Olha quem viu. Olha aqui quem viu. Ai, que delícia. Imediatamente esse gatinho entendeu e correu pra fonte. Aê, finalmente. Eu tenho minha fonte. E ainda precisa aprender a usar, né? Porque eu tô tomando por cima da fonte. Tá molhando tudo pelo, cara. Então era isso, gente, o que a gente tinha para comprar, para buscar, na verdade, aqui em Coimbra. Nossa principal responsabilidade aqui era buscar a fonte do Midnight. Tá entregue, né? Tá entregue. Correspondência.
E ele adorou, já aprovou imediatamente. A gente comprou mais um presente hoje para os gatinhos, porque eles estão se comportando muito. Não sei se vocês conhecem isso aqui, catnip. É uma ervinha de gatos. Tem um efeito calmante neles, enfim. A Alice ama. A gente coloca a ervinha aqui dentro do brinquedinho. Eu já coloquei, Vamos, mãe, já tem uma gata maluca ali atrás. Já que a ela Alice já tá sentindo já o cheiro. Gente, E aí, olha só. Olha, amor, que tem pra você. olha quem nunca aparece nesse canal aqui, tá sempre escondida. O Midnight gosta, mas não se interessa tanto Não, não. O Midnight negócio gosta da dele Alice água. aqui, ó. E esses animaizinhos aqui são um outro gasto que a gente tem no mês também. A gente gastou no mês passado 168 euros só com os pets, porque a gente teve uma consulta veterinária com eles, porque a gente precisava fazer o passaporte europeu deles, para que a gente possa pegar a estrada e passar por alguns países que na fronteira exigem essa documentação deles. E aí, só pra gente se organizar aqui, né? A gente já falou sobre vários gastos que a gente tem em vários momentos diferentes desse vídeo, porque a gente tá mostrando pra vocês na prática esses gastos. Mas no final do vídeo, a gente vai recapitular esses gastos que a gente mostrou ao longo do vídeo e falar também de gastos extras que a gente teve no mês passado, porque foi o nosso primeiro mês aqui. E aproveita e já deixa aqui nos comentários pra gente saber se você tem alguma outra curiosidade com relação a gastos pra viver num motorhome aqui na Europa. E não se esquece de se inscrever, né? Não esquece de se inscrever, porque tem gente que assiste e esquece de clicar no botão de inscrição ali. Bom dia! Bom dia! A gente tá aqui em Coimbra ainda, a gente tá tomando nosso cafezinho da manhã, porque daqui a pouco a gente vai sair. E olhando aqui pra esse bairro, a gente lembrou que tem um gasto muito importante e que não é exatamente um que a gente tem, mas é um que a gente não tem e que vale muito a pena compartilhar com vocês, que é o gasto de aluguel. Mas a gente não paga. E a gente tá num lugar super bem localizado e a gente começou a se perguntar quanto custa um aluguel aqui. Então eu imagino que não seja muito barato. A gente decidiu pesquisar só pra gente ter uma ideia da economia que a gente tem vivendo num motorhome. A gente encontrou aqui algumas opções, a gente entrou num site de uma imobiliária aqui de Coimbra, encontrou algumas opções de apartamentos para alugar aqui em Coimbra. Então, olha só, tem apartamento aqui mensal por 1.700 euros, aqui 750, é um predinho, bem parecido com os predinhos que tem aqui perto da gente. Outro 1.300, 1.450, 1.000, 850, 1.200, 850. A gente não... 800, isso aqui também acho que parece bem inacabado. É uma sala. 650, que até agora é o mais barato que a gente achou e ainda assim é o dobro do que a gente paga pra viajar o mês inteiro, morar e viajar o mês inteiro, pensando no nosso combustível, né? Já deu pra ter uma noção que viajar de motorhome vale muito mais a pena, porque quase toda a nossa despesa está dentro de um valor desse de custo de aluguel. Só aluguel. Só aluguel, né? Aqui numa cidade como essa, né? Já dá pra pagar quase todas as nossas despesas morando no motorhome. Baita vantagem de viver no motorhome, né? A gente não paga aluguel, a gente não paga água e a gente não paga energia. Bom, a gente já saiu de Coimbra, já pegamos a estrada. Nós estamos indo agora para a região do Porto. Nós temos algumas coisas muito importantes para fazer ali na região do Porto, além de conhecer a cidade. Primeiro, a gente tem uma encomenda muito importante para buscar lá, né? Até mais importante do que a encomenda que nós tínhamos para buscar em Coimbra. A gente chegou, nós já estamos em Vila Nova de Gaia, aqui na região do Porto, e
Cami tá fazendo um almoço. Então o nosso plano é ficar por aqui agora, almoçar. E aí eu ir buscar essa encomenda e depois a gente vai para um outro lugar. E é o cardápio hoje? Nada de especial hoje. Não, mas tá uma delícia. Tá uma Gostoso. delícia. A gente tem uma saladona com muitas coisas que tinha na geladeira. Várias folhas, alface, rúcula, milho, repolho, cenoura, amendoim. Pra dar um charme. crocantezinho. Hummus. E aí temos um omelete com pimentão, tomate, cebolinha, queijo e tem um wrapzinho ainda, uma tortilha envolvendo tudo isso. Tá bem gostoso, tá muito bom. Dá um oi pra galera. Falou aí, galera. Tem muita gente que tá nesse canal aqui que já deixou o comentário e disse assim: eu estou aqui só pelos gatos. Conferi todas as portas, tudo fechadinho. E agora a gente tá em... buscar a nossa encomenda. Importante. Essa daqui é Vila Nova de Gaia. É aqui que a gente veio buscar essa encomenda tão importante. Encomenda recebida com sucesso. Essa aqui é a encomenda. É a encomenda mais importante desde que a gente chegou. E agora eu vou mostrar pra vocês do que se trata isso aqui, ó. Vou abrir nosso envelopinho. E isso aqui vem aqui, ó. Vem esse documento. E o que importa mesmo é isso daqui, ó. É o certificado de matrícula do veículo no meu nome, né, já com a transferência feita. Isso aqui a gente fez já logo que a gente chegou, nós fizemos a transferência do veículo pro nosso nome. Isso aqui chegou uns 20 dias depois que a gente fez, mas chegou aqui só agora que a gente tá passando por aqui para buscar. Então agora é real oficial, a gente tem aqui, ó, um documento com o nosso nome, com o nosso carro, dizendo que estamos liberados para viajar por aí, por toda a Europa. Então nossos próximos passos serão esse. Era esse documento super importante que a gente precisava pegar. A gente precisava resolver isso até o final desse vídeo e tá resolvido. E agora a gente tem um próximo passo, um próximo compromisso ainda com vocês, que é abrir a nossa planilha e mostrar para vocês certinho quais foram todos os nossos gastos do mês passado. Todos os nossos gastos fora do tudo mês. Que a gente já vem mostrando para vocês nesse vídeo. É isso aí. Então a gente já tá com a nossa planilha aqui na nossa frente, a gente vai recuperar tudo que a gente já falou para vocês ao longo do vídeo e falar sobre alguns gastos extras, gastos que não estavam previstos, mas que a gente, enfim, investimentos que a gente precisou fazer, principalmente por ser nosso primeiro mês. Gastos que a gente espera que a gente não precise repetir ao longo dos próximos meses, mas a gente vai falar sobre tudo isso pra vocês agora. Bom, primeiro, né, a gente já comentou com vocês ao longo do vídeo que o nosso principal gasto, na verdade a gente tem dois principais maiores gastos, assim, ao longo de um mês, que são combustível e mercado. No primeiro mês, no nosso primeiro mês aqui de combustível, a gente gastou 220,87 €. De mercado, que é o nosso outro grande gasto, a gente gastou 250 €. A gente também tem gasto com gás. E o gás hoje ele abastece tanto a nossa geladeira, quanto o nosso fogão, quanto o boiler que aquece a água pra gente tomar banho ou que aquece a casa aqui, né? Que faz o aquecimento da casa. Então nós temos um gasto mensal com gás. E no mês passado, no mês de fevereiro, a gente gastou apenas 36 €. Nós pegamos o motorhome no mês passado e ele já estava com um botijão de gás pela metade. Um pouco mais da metade, provavelmente, porque nós usamos ele e depois a gente
e depois a gente precisou comprar apenas mais uma vez, né? Então nós gastamos apenas um. A nossa estimativa é que a gente gaste 2 desse por mês, né? Mas no mês passado foi apenas um e nós gastamos 36 euros na troca deste botijão de gás. E aí a gente teve também gasto com camping e serviços de motorhome. Então, a gente também falou para vocês ao longo do vídeo que no mês passado teve uma vez que a gente precisou dormir num camping, que a gente pagou 10 euros e a gente precisou dormir nesse camping porque a gente teve, enfim, a gente estava no meio de um lugar onde o motorhome era proibido, era um parque nacional, então a gente teve que pagar. Também tivemos investimento com serviço por 2 vezes, porque estávamos num lugar também que a única forma de ter água era pagando, então a gente pagou por 2 vezes. E aí a gente teve aqui de gastos, então, com camping e serviço, 15,50 euros. É isso. Também nós tivemos um gasto com pedágio. Vocês viram aí a gente passando por um pedágio, né? Vindo para cá, para a região do norte. No mês passado nós viajamos pela Costa Vicentina e a maior parte do trajeto nós fizemos por rodovias nacionais, então não teve pedágio. Por outro lado, na volta, quando a gente voltou da costa do sul de Portugal para Lisboa, nós viemos pela autoestrada. Neste mês, naquele mês, fevereiro, nós gastamos 52 euros de pedágio. A gente teve também gasto com pets, e aí aqui a gente tem um gasto extra já. A gente tem, normalmente o nosso gasto mensal com eles é de ração e areia. Mas em fevereiro a gente precisou levar eles ao veterinário aqui, porque eles precisavam fazer um passaporte europeu para a gente conseguir viajar por vários países da Europa, porque tem alguns países que exigem uma documentação deles. Então a gente precisava fazer esse documento aqui. Então a gente teve uma consulta médica para cada um deles, a gente teve algumas vacinas que eles precisaram tomar e a gente teve essa documentação além da ração e da areia deles do mês. Então a gente teve um gasto com os pets de 168,89 euros. Mas a nossa previsão mensal com eles é de gastar muito menos do que isso, porque eles não vão precisar todo mês de toda essa função, né? Internet. Nós falamos um pouquinho ao longo do vídeo, então não vou me delongar aqui. Nós pagamos planos para celular e temos o plano da Starlink, então nós pagamos no mês passado 102 euros de internet no total, porque foram 15 euros para os planos no mês passado, mais 72 euros da mensalidade da Starlink. Lavanderia também é um gasto fixo nosso. Fizemos isso 2 vezes no mês passado, a cada 15 dias mais ou menos. E gastamos 24,40 euros. A gente falou também um pouquinho sobre nossos lanches, rolês, jantar fora, coisa assim, saída com amigos, né? Já falamos para vocês quanto que a gente gasta mais ou menos por mês, qual que é a nossa expectativa. Então no mês passado nós ficamos dentro, nós gastamos 120 euros comendo fora, saindo, bebendo fora, etc. A gente também teve gasto com transporte. E aqui transporte a gente coloca Uber, táxi ou transporte público. Às vezes não tem lugar para estacionar a autocaravana, um motorhome perto desses locais que você está indo, um veterinário específico que você vai e tal. Então às vezes é mais inteligente até você estacionar em algum lugar na região e aí ir de Uber até o local ou de transporte público até o local, né? E você acaba gastando, né? Então por isso a gente gastou 44,89 no mês passado de transportes. Além disso, a gente tem um outro gasto que são com compras pessoais, alguma coisinha assim, preciso comprar alguma roupa, alguma coisa assim. No mês passado foi super baixo, porque em janeiro a gente tinha feito um investimento assim em roupas, então em fevereiro a gente acabou gastando apenas 20 euros com itens pessoais, assim. E aí a gente tem um outro gasto aqui que é de itens para casa. Como a gente chegou no finalzinho de janeiro, em fevereiro a gente precisou fazer algumas compras para casa. Os outros donos deixaram tudo pra gente, assim, desde utensílios de cozinha, roupa de cama, enfim, deixaram muita coisa mesmo, mas tinha algumas coisas que a gente precisava comprar também. Aí a gente gastou 210,66 euros. Esse aqui é um desses gastos que a gente teve de gasto extra no mês de fevereiro e que provavelmente a gente não vai ter de novo. Uma outra despesa que nós temos uma previsão mensal é manutenção com um motorhome, né? Seja algum ajuste que precisa fazer, uma lâmpada que precisa comprar, qualquer detalhe que precisa ser feito, porque assim, é uma casa e um carro, né? Então inevitavelmente vai ter uma outra coisinha para ser feita todo mês. E no mês passado, no mês de fevereiro, nós tivemos algumas coisas fora da curva, assim, né? Fora da nossa previsão. Esses gastos no mês de fevereiro somaram 233,87 euros. Então, está acima da nossa previsão, mas faz parte, né? A gente já tinha recém assumido esse motorhome, então, inevitavelmente, teríamos algumas coisas para fazer.
E tivemos também um gasto com equipamentos de vídeo. Como a gente grava para o YouTube, para o Instagram, tinha algumas coisas, a gente trouxe algumas coisas do Brasil, mas a gente precisou comprar algumas outras aqui. Então a gente teve um gasto com isso também de 75 euros. Foram coisas pequenas, né? Na verdade, a gente teve que comprar apenas um tripé e um cartão de memória. Então, são pouquinhas coisas, por isso que o valor deu baixo, mas teve esse gasto extra aqui que a gente não tem todo mês. Exato. Então, esses 3 últimos gastos aí que a gente citou, itens para casa, manutenção do motorhome e equipamentos de vídeo, foram os nossos gastos extras desse mês. E com isso, as nossas despesas do mês de fevereiro, nosso primeiro mês aqui vivendo no motorhome na Europa, foi de 1.574,17 euros. A gente tem uma previsão de gastos de 1.500 euros por mês. E aí aqui a gente estourou então em 74,17, porque a gente teve esses vários gastos extras. Eu acho que uma coisa que é importante, legal a gente falar também, né? Antes de vir para cá, a gente pesquisou bastante sobre esse estilo de vida. E a gente já tinha uma previsão de gasto separada por linhas, assim, né? Ah, quanto a gente imagina que a gente vai gastar de combustível, de gás, disso, daquilo. E quando a gente chegou aqui, a gente reajustou para baixo, porque a gente viu que as coisas aqui eram mais baratas do que a gente imaginou. Claro que a gente está falando aqui de Portugal, a gente vai continuar viajando, a gente vai para outros países também e a gente vai atualizando vocês. Vale ressaltar também que esse valor, ainda que convertido para real, ele é menor do que o nosso custo de vida no Brasil. Acredite se quiser, né? Nós gastávamos mais que isso em real para viver no Brasil. Isso é muito maluco, né? Isso é muito doido para nós. A gente tá um pouco impressionado de estarmos gastando menos, mesmo vivendo em euro. E é isso, gente. Comentem aqui, nos contem se vocês acham que isso é barato, se isso é caro, se vocês vivem com mais, vivem com menos, se vocês acham que dá pra gente viver com mais ou com menos. É nosso primeiro mês, a gente não tem experiência. Às vezes que nós já passamos por outros momentos pela Europa, mas eram férias de 10, 15 dias, numa realidade de turista, né? Cada realidade é uma realidade. Então comenta aqui se isso é pouco, se é muito, se isso é bom, se tá dentro da realidade de quem vive em autocaravana, se em motorhome, se tá dentro da realidade de quem mora aqui na Europa também, enfim, pra gente saber e trocar uma ideia e ter uma noção. Então deixa seu comentário, conta pra gente e não esquece de se inscrever se você não se inscreveu ainda, porque a gente pode trazer mais conteúdo como esse aqui sobre despesas de cada país que a gente tiver. Depende do seu interesse, dessa interação que a gente vai ter aqui com vocês pra gente saber o que vocês gostam e o que vocês querem ver também. No próximo episódio a gente precisa atravessar a nossa primeira fronteira. O que a gente não sabia era que seria mais difícil do que imaginava. Então corremos o risco de conseguir resolver isso só a partir de segunda-feira. Tem esse desafio chamado final de semana aí pela frente, né?